Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Daniel Andrade e eu estou aqui de novo no canal do professor Edeni para continuar falando sobre o tema bibliometria. Nesse vídeo eu vou fazer junto com vocês um exemplo prático, né, de como fazer uma busca e como extrair dados bibliométricos a partir de uma base de dados online, e eu vou utilizar o Web of Science para fazer essa busca e recuperar essas informações. Então, falando mais sobre o Web of Science, né? Quando a gente entra nessa plataforma, essa é a cara, né, do Web of Science. Infelizmente, o Web of Science não é uma plataforma livre para todo mundo, não é todo mundo que consegue ter acesso, mas é uma base de dados que eu gosto muito de utilizar, porque se não todas as informações que eu preciso eu encontro aqui, mas a maioria delas, então é uma base de dados que eu gosto muito de fazer minhas revisões bibliográficas, minhas revisões bibliométricas. Então, quando a gente entra, a gente tem essa parte aqui onde nós vamos colocar os termos de busca, que podem ser por vários campos de pesquisa, né, como, por exemplo, por tópico, onde a gente vai pesquisar esses termos nos títulos, resumo, palavras-chave do autor, ou keywords plus. A gente pode pesquisar também no título, no autor, por autor, nome da publicação, ano de publicação e assim por diante. A gente pode definir também os anos, né, que foram publicados esses documentos. A gente pode deixar por todos os anos que essa base de dados compreende, né, que é desde 1945 até a data atual, que aqui nesse caso é julho de 2020. Ou a gente pode definir isso para os últimos 5 anos, se você quer um resultado mais recente, ou até mesmo personalizar esse tempo, né, colocar um certo tempo específico, se você quer avaliar isso num tempo específico. Bem, então, colocando aqui um termo para a gente fazer uma busca, eu vou colocar o termo electronic waste, lixo eletrônico, porque é uma temática que eu tenho trabalhado, então eu tenho mais prioridade para falar dos resultados depois. Eu coloquei esse termo entre aspas, né, porque como eu já mostrei no vídeo anterior sobre caracteres especiais, as aspas definem esse termo, então eu vou buscar esse termo exatamente como ele compreende, não vou buscar nenhuma variação desse termo. Então, eu vou colocar esse termo junto com um outro que também pode buscar informações relevantes para mim sobre a temática do lixo eletrônico, que é e-waste. Então, eu coloquei aqui também esse termo entre aspas, porque eu vou incluir ele na minha busca. Ok? Então, eu vou pesquisar por esses termos. Ó, o Web of Science reportou para mim 1.249 documentos. Então, aqui a gente consegue ver a lista, né, desses documentos, onde estão classificados por data. Então, aparece aqui os arquivos mais recentes até os arquivos mais antigos. Aqui do canto esquerdo, além desse número total de registros, a gente consegue ver informações da nossa pesquisa, né, como, por exemplo, foi na forma de tópicos, quais os termos que eu pesquisei, o tempo, né, que foram todos os anos que são disponíveis aqui. Inclusive, gente, falando de uma busca sistematizada, é importante a gente salvar essas informações, porque lá na frente, quando a gente estiver discutindo os resultados, pode ser que alguém faça uma pesquisa sobre lixo eletrônico e tenha um resultado completamente diferente do seu. Então, você precisa salvar essa sua busca, quais foram as informações que você buscou, como que você buscou, porque depois você consegue defender, né, e definir como que você fez essa sua busca. Então, o que eu faço é simplesmente copiar essa informação aqui, né, e salvar no Word, por exemplo. Eu copio aqui, colo no Word e salvo essas informações aqui, porque depois, se eu precisar, eu já tenho isso salvo, certo? Então, continuando aqui ainda no Web of Science, aqui nesse canto esquerdo a gente pode ainda refinar essa busca, aparecem algumas informações para a gente pode refinar por ano de publicações, se a gente quiser definir isso melhor. Categorias do Web of Science, o Web of Science é a partir do tema, né? Ele categoriza esses documentos. Aqui, no caso, tem algumas categorias como ciências ambientais, engenharia ambiental e assim por diante. A gente pode definir também por um tipo de documento, como artigo, review, organizações e assim por diante. Nesse caso, eu vou mandar dessa forma também. Não vou filtrar nenhuma informação. E o que eu queria mostrar para vocês aqui, uma informação relevante,
é aqui nesse analisar resultados. Se vocês clicarem aqui nesse canto, o próprio Web of Science, ele mostra esses resultados, esses 1.249 registros, em diferentes formas de avaliação aqui. Então, a primeira delas que eu queria mostrar são as categorias do Web of Science, né? Aqui a gente consegue ver todos esses arquivos que foram recuperados a partir desses temas, desses tópicos aqui, como eles são classificados, de acordo com o Web of Science. Aqui, por exemplo, ciências ambientais, 750 arquivos foram categorizados dentro dessa classe aqui, depois 333 dentro de engenharia ambiental e assim por diante. A gente consegue ver isso também, por exemplo, por ano de publicação. Então, a gente consegue observar e avaliar isso, como que está a evolução da publicação ao longo dos anos, né? Como a gente consegue ver aqui que está aumentando durante os anos. Se a gente quiser ter uma informação mais detalhada, a gente consegue ver aqui embaixo nessa tabela, que tem todos os anos e o número de publicação, né? O número de registro de documentos em cada um desses anos. Aqui a gente, por exemplo, consegue ver os títulos da fonte, que são os periódicos, que foram publicados esses arquivos. Ó, a gente consegue ver, por exemplo, que o periódico que mais publica sobre lixo eletrônico, o segundo periódico que mais publica sobre lixo eletrônico. A gente consegue criar um ranking, né, de quais os periódicos que mais publicam, por exemplo. A gente consegue tirar essas informações daqui. Nós conseguimos também avaliar quais os países que mais publicam sobre o tema. Aqui, nesse caso, a gente tem a China e os Estados Unidos, né? E é interessante a gente avaliar essas informações porque, por exemplo, será que esses países que mais publicam sobre o tema lixo eletrônico também os países que mais poluem, né, que mais produzem lixo eletrônico? Então, a partir dessas informações, a gente consegue avaliar a temática que a gente estiver trabalhando. Mas, além da gente observar aqui nessa parte do Web of Science, a gente também consegue recuperar essas informações, que a gente simplesmente vai lá embaixo, aqui em fazer download, no canto direito, a gente vai baixar um arquivo TXT, igual está aqui, certo? A gente consegue observar, né, esses dados aqui, baixa por países, o número de registros, só que eu não gosto de visualizar dessa forma, então o que eu faço? Eu abro esses arquivos no Excel, deixa eu só abrir o Excel aqui, então eu vou em arquivo, vou em abrir, procurar, venho aqui em downloads, eu abro esse meu arquivo, eu avanço, concluo. Aí, ele abre para mim esse arquivo, igual está aqui. Dessa forma, eu consigo ter ele aqui de forma mais organizada, né? Os países e aqui o número de registro de cada um desses países. Certo? Além, claro, dos países, a gente consegue baixar todas aquelas informações que a gente tem lá no Web of Science, seguindo a mesma forma. Por exemplo, vamos falar de anos de publicação, que é um dado interessante, né? Como ver essa evolução de publicações ao longo dos anos. Então, eu vou lá embaixo novamente, faço o download, certo? Vou lá no Excel, vou abrir de novo, da mesma forma, arquivo, abrir, procuro lá nos meus downloads, esse segundo arquivo aqui. Vou avançar, concluir. Então, vai abrir para mim esse arquivo aqui, certo? Então, aqui a gente já consegue ver como que tá esses arquivos por ano de publicação. E aqui eu gosto de trabalhar no Excel porque eu consigo criar um gráfico aqui. Eu consigo mostrar isso da minha forma, da forma que eu quiser avaliar isso, né? Então, aqui, por exemplo, a gente consegue ver a evolução dessas publicações ao longo do tempo. Ó. Foi reportado lá, a partir dessa busca que eu fiz, uma publicação em 2000, né? Igual a gente vê aqui na tabela, no arquivo. E a gente vê que esse número de publicações foram aumentando ao longo dos anos. Até aqui, no cenário atual, né? O ano não terminou ainda, por isso que a gente não tem um registro final de 2020, mas com certeza esse resultado vai passar de 2019, né? Porque a gente vê que
o número de publicações ele é sempre crescente. Então, a gente pode relacionar isso com o cenário atual, né, do lixo eletrônico. Será que é um tema emergente? Por que tem tanta gente interessada nesse tema? Por que isso aumenta ao longo dos anos? Então, a gente consegue fazer esse tipo de avaliação. Então, lá no Web of Science, a gente consegue obter todas essas informações e a gente baixa, a gente consegue criar essas discussões a partir desses dados bibliométricos. Então, essa é a parte que eu queria mostrar para vocês, né, sobre avaliação a partir do Web of Science, como fazer a busca e extrair esses dados. Agora, nesse segundo vídeo, na parte 2, eu vou mostrar como a gente também explora esses dados do Web of Science, só que para usar num software de mapeamento bibliométrico. A gente vai criar esses mapas e como que a gente baixa esses arquivos. E eu vou abordar nesse vídeo parte 2 e eu espero todos vocês lá.